Olá, agora a gente vai trabalhar com Excel Solver. O Solver é um suplemento, é um módulo a mais que deve ser adicionado ao nosso Excel instalado na nossa máquina. E o Solver é usado para testar algumas hipóteses, especificamente aquelas onde a gente procura um valor ideal, ou valor máximo, ou valor mínimo, que atende a uma determinada fórmula objetivo que, por sua vez, está definida dentro de uma célula da nossa planilha. E esse valor máximo ou mínimo, ele tem que estar de acordo com determinadas restrições ou limites que são definidos em outras células da nossa planilha. Para usar o Solver, a primeira coisa que precisamos fazer é instalar esse suplemento. Para isso, a gente vai na opção Arquivos, procura no menu a opção Opções. Vamos também no menu de opções no item Suplementos. E em Suplementos, a gente vai pedir para ir aos suplementos disponibilizados para o Excel. Então, basta selecionar e a gente vai ver que existem algumas ferramentas. A que nos interessa é o Solver. Aqui. Feito isso, a gente vai encontrar o Solver instalado aqui na aba do menu principal Dados. A gente vai ter o Solver aqui no cantinho. Se ele estiver aparecendo, a gente vai poder fazer utilização desse recurso do Excel. Agora a gente vai ver um tipo de problema que a gente consegue resolver com o Solver. Nesse exemplo, certa empresa fabrica dois produtos P1 e P2 que têm, respectivamente, lucro unitário de R$ 1,00 e R$ 1,50. E cada um desses produtos ele vai consumir um certo número de horas em 3 máquinas diferentes para ele ser produzido conforme a tabela. Então, o P1 ele precisa ficar na máquina A 2 horas, na máquina B 1 hora e, por fim, na máquina C 4 horas para ser finalizado. Já o produto 2, ele fica 2 horas em cada máquina para ser fabricado. Só que essas máquinas, elas não podem funcionar indefinidamente, elas têm um limite máximo de funcionamento dado em horas, sendo que a máquina A, ela consegue ficar funcionando diretamente 160 horas, a máquina B, 120 horas e a máquina C, 280 horas. Então, a questão é, qual que é o plano de produção, ou seja, qual que é a quantidade ideal de produto 1 e produto 2 para que, dadas as restrições de fabricação, a empresa consiga obter o maior lucro possível. Vamos ver como é que a gente modela isso no Solver. Agora nós trouxemos para o Excel em uma aba da nossa planilha esse exemplo. Nesse exemplo, a gente trouxe o enunciado e trouxe as informações que estavam na tabela de restrições, da seguinte forma. A gente selecionou aqui a célula A7 e A8 para colocar as legendas dessas linhas. Então, nessa linha aqui, eu vou ter todas as informações referentes ao produto 1. Nessas demais células, a gente colocou o cabeçalho dessas colunas, destacando as restrições de limite de funcionamento de cada máquina, como uma célula também. Então, o produto P1, ele consome 2 horas na máquina A, mais 1 hora na máquina B e 4 horas na máquina C, e ele tem um lucro unitário de R$ 1,00. Já o produto 2, com 2 horas em cada máquina e um lucro unitário de R$ 1,50. A gente deixou aqui na coluna B, na célula C5 e C6, que foram unificadas, a quantidade de produção. Significa que aqui eu vou dizer qual que é a quantidade de cada item que a gente está confeccionando. Para descobrir o lucro e também para descobrir se a gente está utilizando a quantidade máxima de horas permitidas em cada máquina. Para isso, a gente vai usar essa célula, a C9, para colocar o produto, a soma dos produtos, da quantidade de produção de cada uma das peças, vezes a quantidade de horas que ele usa em cada uma das máquinas, nesse caso aqui da coluna C é a máquina A, para ver se a gente está atingindo esse limite. Para isso, então, a gente vai usar a função do Excel somar
produto. Ele já trouxe, basta selecionar a 2 cliques, e ele está dizendo que a gente pode fazer a multiplicação e a soma, né, de vários elementos. Então, o primeiro elemento ele vai estar separado por ponto e vírgula, e a gente vai selecionar essas 2 primeiras células. Ponto e vírgula, cada uma delas vai multiplicar pelas células da coluna C respectivas. Feito isso, fecha parênteses, entra. Aqui o Excel está dando um errinho, que na verdade é só um aviso, né? Ele está dizendo que ele não está entendendo direitinho quais são as células envolvidas, mas a gente já sabe que colocou certinho, então vai simplesmente ignorar esse erro. Isso significa que se eu alterar aqui a quantidade de produção de P1, são 2 unidades, 2 vezes 2 horas, dá 4 horas, mais 1 vezes 2, das 2 horas, 4 mais 2, 6 horas que a gente está utilizando para fazer essa produção com essa quantidade de P1 e P2, respectivamente, bem longe do nosso limite, que é 160. Se a gente mudasse aqui para 10 unidades de P2, a gente vai ter 2 vezes 2, 4, mais 10 vezes 2, 20, 4 mais 20, 24. Então, aqui a gente está vendo qual que é a quantidade de produção, né? E como isso afeta as horas gastas na máquina A. Vamos fazer isso para a máquina B e para a máquina C também. Então, novamente, igual, somar produto, entra, opa, de novo, né? Igual, somar produto, 2 cliques no somar produtos, sempre a gente seleciona a quantidade, que são as nossas variáveis, né? A quantidade de produção, ponto e vírgula, e o total de horas gastas na máquina B, nesse caso, entra. Então, para essa quantidade de produção, na máquina B, a gente vai gastar 22 horas das 120 possíveis. Vamos fazer isso aqui também na máquina C. Somar produto, 2 cliques no somar produto, mais uma vez a quantidade de produção, ponto e vírgula, e as horas utilizadas na máquina C para cada unidade de produção. Entra, 128. Vamos tirar esses avisos, né, que não são erros de fato, a gente está ignorando esse aviso. Ótimo, então se eu colocar aqui 20 unidades de P1, a gente já está usando bem mais a quantidade de horas que a gente precisa. Só que ainda não estou sabendo qual que é o meu lucro com essa produção. Vamos colocar nessa última célula, que também é um somar produto. Seleciono a quantidade de produção, ponto e vírgula, e o lucro unitário de cada um dos produtos, entra. Então, com essa produção, eu estou ganhando 35. Ah, mas será que é o meu melhor número? Vamos mudar isso aqui para 50, né? Vamos ver se a gente consegue. Opa, a gente já conseguiu um lucro bem melhor. E aqui a gente não ainda atingiu a nossa quantidade máxima. Será que eu consigo trabalhar com 50 unidades de cada produto? Meu lucro melhorou bastante, só que eu ultrapassei todos os limites de produção de cada uma das horas. Então, para a gente conseguir qual que é a unidade ideal, a gente vai selecionar a nossa célula objetivo, porque o objetivo é maximizar o lucro. Eu quero saber qual que é a quantidade ideal de produção para maximizar o lucro. Para isso, então, a gente vai no menu principal, dados, e vai escolher a opção Solver, que está aqui no finalzinho. No Solver, ele vai mostrar essa caixinha onde a gente tem que preencher. Aqui é o nosso objetivo, é a nossa célula onde está a nossa função objetivo, que é a célula F10. A gente está escolhendo a célula F10 e a gente quer maximizar esse valor. Para isso, a gente precisa avisar para o Solver quais são as variáveis envolvidas, que são aquelas relativas à quantidade de produção, que estão aqui nas células B7 e B8. Vamos, então, selecionar essas células e voltar para o quadro do Solver, B7 a B8. Além disso, a gente tem algumas restrições. Vamos adicionar cada uma das restrições. Primeiro, a nossa célula de referência, que é a C9, ela não pode ser maior que a célula onde está a quantidade máxima de horas da máquina A, que é a célula C6. C9 não pode ser maior do que C6, ok? E vamos fazer isso para restrições de cada uma das máquinas. Novamente, adicionar
D9 não pode ser maior do que D6, ok? E a última restrição, que se refere à célula E9, que não pode ser maior que a célula registrada E6, ok? E ainda por cima, a gente está avisando que as nossas variáveis, elas não podem ser negativas. Todas as demais opções a gente pode deixar no padrão do próprio solver e basta pedir para resolver. Quando a gente pede para resolver, ele vai avisar que ele vai apresentar essa solução do solver. Sim, é isso que a gente quer. Ótimo. Com isso, ele alterou a nossa quantidade de produção. A gente tem agora os valores ideais, que são 40 unidades de P1 e 40 unidades de P2, que nos dão o lucro de R$100. Essa aqui seria a nossa produção ideal, produção otimizada para as restrições que a gente tem, que é o limite de funcionamento de cada máquina. Essa solução do solver não podia ser diferente da solução que a gente obteve via GeoGebra. Então, o ideal é que vocês primeiro resolvam no GeoGebra e comparem o resultado do GeoGebra com o resultado do solver. A gente conseguiu 40 unidades de P1, 40 unidades de P2, que nos dão um lucro máximo de R$100, obedecendo às restrições passadas, que é exatamente a solução que a gente conseguiu no GeoGebra. 40 unidades de cada um dos produtos nos dão um lucro de R$100. Então, comparem a solução do solver com a solução do GeoGebra. Tem que ser igual, ok?